Então, meus amores, vamos continuar então. Aqui mais uma questão matematizada, ela tem até um negocinho que é importante falar sobre a banca CESP. Mas isso que eu vou falar não é assim, não é uma característica só dela, tá? É uma característica dela muito difícil, é pegar uma questão matematizada que não tem essa característica do CESP. Eu acho que a gente só não verifica isso mais comumente quando são questões de elétron. Mas em outras áreas assim da física, geralmente ele bota para transformar. Inclusive na área de elétron também. Na última prova da Polícia Federal em 2018, tinha uma pequena transformaçãozinha. Então ele sempre faz isso, ele sempre coloca uma pitadinha lá para você se ligar, entendeu? Então vamos lá. Prova de CESP, PRF 2013. Inclusive, gente, esse conteúdo saiu do edital da PRF em 2020. Legal. Que bom, né? O fenômeno de redução de frequência do som emitido pela buzina de um veículo em movimento observado por ouvinte é denominado efeito Doppler. Essa diferença deve-se ao deslocamento do número de oscilações por segundo que atinge o ouvido do ouvinte. Os instrumentos utilizados pela PRF para o controle de velocidade se baseiam nesse efeito. A respeito do efeito Doppler, julgue o item abaixo. Outra característica do CESP. Um texto grande, nem foi tão grande, né? Mas é um texto que vincule com alguma coisa do dia a dia, sabe? Não é aquela física pura. Eles tentam trazer a física para alguma coisa que faça sentido na vida, entendeu? Você aí que nesse momento tá se perguntando, eu vou fazer polícia, por que tá caindo esse conteúdo na minha prova? Pois é, tem tudo sentido, tá vendo? Considere que um PRF, uma viatura que se desloque, vamos anotar, esta primeira, deixa eu ver aqui, se eu coloquei aqui, coloquei, eu vou colocar, olha só como é que eu vou anotar, ele vai me dar uma velocidade aqui, que eu não sei se é a velocidade da fonte, eu não sei, vou anotar assim, V é igual a 90 km por hora, então aqui, V é igual a 90 km por hora, tá? Dica super valiosa. Gente, eu tô acostumada a fazer questões aí de física há mais de 15 anos. E às vezes, como eu não anoto, eu faço na cabeça, né? Os números eu coloco tudo na cabeça, porque eu tô acostumada, né? Não é o caso de vocês. Muitas vezes eu olho a questão e aí, como eu faço ela na cabeça, às vezes eu não faço a transformação. Aí eu olho, não tem gabarito porque eu tenho que olhar na primeira unidade de medida. Mas você vai estar diferente, você vai ter um papel e uma caneta lá, entendeu? E aí, quando você anotar, você vai ver já de cara que essa unidade de medida não é a unidade de medida do Sistema Internacional. Então, antes de continuar a leitura, você já tem que transformar esse negócio. Se você vai usar em quilômetro por hora, se você vai usar em metro por segundo na hora do cálculo, você vai descobrir na hora do cálculo, mas agora tu já transforma, porque não pode ter erro, tá? Então, aqui você vai fazer o quê? Você vai fazer uma divisão por 3,6, tá? E aqui vai ser a nossa velocidade do PRF. Quando você fizer essa divisão por 3,6, vai dar 25. Vai dar 25, né? Eu ia olhar aqui meu gabarito, mas eu acho que dá 25 metros por segundo, tá? Gente, vamos fazer o seguinte, sem erros, mas eu acho que dá 25 metros por segundo. Então, 90 dividido por 3,6, 25, pronto. Tivemos a certeza, porque não pode fazer coisas com incerteza, né? Tem que fazer com certeza. Beleza, vamos continuar aqui. Opa. Continua. Se aproxime do local de um acidente onde se encontra uma ambulância parada. Então, vamos lá. Agora tá surgindo outras velocidades. Essa aqui, eu vou anotar como V do PRF. E esse aqui vai ser a V da ambulância. Ai, professor, por que eu tenho que anotar o V da ambulância? Rapaz, anota, ela tá parada. Aqui, é 0. Continua. Acidente onde se encontra uma ambulância parada, cuja sirene esteja emitindo um som com frequência de 1000 Hz. Então, olha, a frequência da fonte é de 1000 Hz. Quem é essa fonte? É uma sirene que está na ambulância. Então, essa aqui
é a velocidade da fonte, tá? Já consertei. Tá vendo como é que você vai organizando seus dados? Continua. Nesse caso, se a velocidade do som no ar foi igual a 340 metros por segundo, então agora, ó, velocidade do som, 340 metros por segundo. Beleza, continua aqui. A frequência do som da sirene ouvida pelo policial será superior a 1025 Hz. Então, olha só. Então, ele quer saber a frequência do observador. E o observador é o policial. Então, aqui eu vou chamar de VO. Então, VO é a velocidade do observador. FO é a frequência do observador, que o observador vai observar. VF é a velocidade da fonte. FF é a frequência da fonte. E VS é a velocidade do som. Qual é a fórmula do efeito Doppler? A fórmula do efeito Doppler é assim, ó. Velocidade do som mais ou menos a velocidade do observador dividido por velocidade do som mais ou menos a velocidade da fonte. Tudo isso multiplicado pela frequência da fonte, tá? Qualquer coisa, se tiver com dificuldade, você dá uma pausada e vai no... Meu braço tá coçando. Você dá uma pausada, aí você coloca VS, velocidade do som, VO, velocidade do observador, VF, velocidade da fonte, FF, frequência da fonte, FO, frequência observada pelo observador, certo? O mais e o menos é se os objetos, se as velocidades estão se aproximando ou se afastando, tá? Então, vamos adaptar aqui para o nosso caso. Então, a frequência do observador vai ser, vamos lá, velocidade do som. Velocidade do som está no sistema internacional, então pode substituir, 340. Aí, vai ser mais ou vai ser menos? Veja bem. Vamos colocar aqui, vamos colocar o desenho? Então, aqui, tá a ambulância. Tá a ambulância. E aqui em cima da ambulância tá a sirene. Que sirene feia. Vou colocar aqui, ó. Pronto. Emitindo o som, tá vendo? E aí, pelo desenho que ele colocou aqui, pelo desenho não, pelo que ele descreve, a PRF, ela vai chegar assim, ó. Vai chegar aqui do outro lado. Meu carro ficou muito feio, né? Minha viatura. A viatura que vocês vão andar é mais bonita. Então, aqui, ó. A da PRF, ela vem aqui do outro lado. Certo? Então, o observador tá aqui dentro. Ouvindo. Certo? Então, esse cara tá vindo pra cá. A velocidade do observador. E a velocidade do som tá vindo pra cá. Ou seja, elas estão se encontrando. E vocês sabem... Gente, tô coçando meu braço. Não tem nada não. Vocês sabem que... colisões frontais no nosso dia a dia, quando você visualiza um acidente, alguma coisa assim, quando é frontal, é muito mais violento quando não é frontal, né? Então, por quê? Porque é como se essas velocidades se somassem. Então, nesse momento aqui, a gente vai colocar o sinal de soma, entendeu? É uma velocidade relativa à outra. Mas, qual é a velocidade do observador? 25 metros, tá vendo? Tinha que transformar, tá vendo? Tá vendo? Tinha que transformar, porque aqui é metro por segundo e você só consegue transformar, você só consegue trabalhar se aqui for metro por segundo também. Essas velocidades, elas vão se somar agora. Você só pode somar banana com banana dentro de um saco para ir no Verdurão fazer compra. Você não pode colocar no mesmo saco banana e maçã. Você não consegue fazer a compra, entendeu? Mesma coisa. Aí dividido, opa, vou colocar de preto. Dividido por velocidade do som de novo, 340. Aí, ó, agora é a velocidade da fonte, certo? No caso aqui, a nossa fonte vai ser 0. Então, aqui, ó, mais. Se fosse mais ou se fosse menos, ia dar a mesma coisa, né? Então, aqui, ó, fecha, vezes frequência. Essa frequência que está no sistema internacional, ó, tá no sistema internacional. Então, pode jogar. Então, aqui, ó, 1000. Beleza?
Continuando. Aí a frequência do observador vai ser 340 mais 25 vai dar 365, dividido por 340. Tudo isso que multiplica 1000. Então, a frequência do observador aqui vai dar 1073, uns quebradinhos. Agora não me lembro, mas não precisa saber os quebradinhos por quê? Dá 1073, não é? Aqui ele fala que se é superior a 1025. E é superior, o item está certo. Resumo da ópera. Né? Isso não aconteceu. Vocês vão ver aqui em outras questões, tem mais questões do CESP, na parte de eletro. Vocês vão ver que quando é parte matematizada, basta você saber a fórmula. Basta saber a fórmula, beleza? Então, vou continuar aqui. Ah, essa aqui é boa. Essa aqui é boa, porque ela parece ser difícil, mas ela não é difícil. Considerando que um corpo de massa igual a 1 kg, então vamos anotar. Vou anotar aqui mesmo. Então, a massa aqui, ó. O cabelo tá beleza hoje, né? Danado esse bichinho. A massa aqui é de 1 kg. Já tá no sistema internacional, não precisa mexer. Oscila o movimento harmônico simples de acordo com a equação x em função de t é igual a 6 vezes o cosseno de 3π vezes t mais π sobre 3. Aí você fala, ai meu Deus, o que é isso? Mas ela é simples, tá? Em que t é o tempo em segundos e x, em função de t, é x, né? X é dado em metros. Ou seja, isso aí, gente, é aquela função da posição, que era a, que é a amplitude, cosseno de ômega vezes t mais, eu prefiro assim, ó. Eu prefiro assim, φ0 mais ômega vezes t. Tá? Então, essa equação que ele te deu é essa aí. Então, x aqui vai ser, o A é 6, cosseno de, o φ0 é a posição angular inicial, é a fase inicial. E é o número que está multiplicando ninguém. Então, é o π sobre 3. Entendeu? Aí, mais 3π, π vezes t. Então, o 3π, vou até colocar por cor, ó. O 3π é o número que multiplica o ômega. É o número que multiplica o tempo, ou seja, é o ômega. Vou colocar o outro aqui, vou colocar de azul. O π sobre 3 vai ser o φ0, que é a fase inicial. E o outro aqui é o A, que é a amplitude, é o 6. Tá vendo? Bastava você conhecer essa formulinha. Aí a gente vai começar a ler os itens agora, tá? O período do movimento é igual a 0,5 segundos. Como é que você tem que saber o período? Você tem que saber uma formulazinha aqui, ó. Ômega é igual a 2π dividido pelo período, tá? Quem é ômega? Ômega, você já determinou que o ômega lá é o número que está multiplicando o tempo, então vai ser o 3π. Então, aqui a gente pode substituir, então vai ser 3π, que é igual a 2π dividido por t. Pega esse t que está aqui dividindo, manda lá para lá multiplicando, e o 3π que está lá multiplicando, 10 dividindo, vai ficar 2π dividido por 3π. Corta π com π, vai dar 2 dividido por 3. Então, o período aqui vai dar 0,6666666. Vamos confirmar. 2 dividido por 3, 0,6666666. 0,6. Ô, professor, você é muito doido. Sei, já ouvi isso muito também. Eu acho que foi a física que me endoidou. Então, ele fala assim, é igual a 0,5? Não, não é igual, é superior a 0,5. O item está errado. Vamos pro próximo. A força resultante que atua no corpo é expressa por... Aí você fala assim, meu Deus! Como é que eu vou resolver isso? Gente, força resultante. Força resultante é massa vezes aceleração, certo? Aí a gente resolveu um item aqui. Ó, vou até voltar. Voltar, volta. Aqui, ó. Ó a aceleração aqui que vem lá do movimento circular uniforme. Então, vou pegar essa fórmula e trazer pra cá. Traz pra cá, traz pra cá.
Então, vamos lá. A aceleração é a velocidade angular, ou chamada também de pulsação, vezes o deslocamento, certo? Vou substituir. Então, a força resultante é igual a massa vezes ômega, ou pulsação, né? Vezes ao quadrado vezes x, certo? Certo. A força resultante, então, vai ser... Qual é o valor da massa? É 1. O ômega... Você anotou aqui, ó, faltou até a unidade de medida, que é rad por segundo. Então, aqui, ó, 3π, tá? Tudo isso ao quadrado, vezes x. X eu preciso pedir para substituir, vezes isso aí mesmo, tá? Então, a força resultante vai ser qualquer número multiplicado por 1, é ele mesmo. Então, vai ser 3π ao quadrado, tudo isso ao quadrado, né? Vezes x. Peraí, deixa eu melhorar essa letra aqui. Vai ficar 3π ao quadrado vezes x. X, aqui, ó, ele pediu pra você deixar bonitinho, né? Em função do t. Deixa eu colocar aqui, ó. X assim, ó, em função do t, tá vendo? Então, aqui eu vou fazer do jeito que ele pediu, ó. X em função do t. Então, aqui, ó, força resultante vai ser 3π ao quadrado vezes x em função do tempo, que é a mesma coisa, tá? Aí, tá faltando só um detalhezinho do menos. Por que eu tenho que colocar esse menos? Porque, gente, o movimento harmônico simples é um movimento que se restitui. Ele vai para a banda positiva, passa pelo ponto de equilíbrio e vai para a banda negativa. Então, fica positivo e negativo, positivo e negativo. Para a matemática consertar essa parte restitutiva, ela coloca um sinalzinho negativo, é necessário esse sinalzinho negativo. Então, bate tudo, ó, sinalzinho negativo, 3π ao quadrado, x em função de t, x em função de t, beleza? Então, se o x está em função de t, essa força aqui, que é a resultante, também é em função de t. Vai ficar aqui, ó, 3π ao quadrado menos 3π ao quadrado vezes x em função de t. Certíssimo. Aqui, gente, você só precisava saber conhecimento de fórmula, não era nem para ter feito cálculo. Aí você vê essa fórmula zona, você fala, meu Deus do céu, vou dar conta não, moleque da gota serena, não, vou pro próximo item. Mas era só ter feito um resuminho sobre o movimento harmônico simples, que é a base da onda do movimento ondulatório, que você ia dar conta de fazer. Legal, né? Eu gosto, eu acho legal, eu acho divertido. Quando uma onda é produzida pela deformação de um meio material, ó, já tá dando uma dica. Meio material, como uma onda na superfície de uma água, na superfície de uma água não, na superfície da água, é classificada como onda eletromagnética. Ah, já tá de brincadeira, hein? Isso aí tá errado, eu preciso explicar? Na verdade, ondas que se propagam em meio material são ondas mecânicas. Vamos para a próxima. Considere que João está gritando quando seu professor de física entra na sala de aula. Aproveitando a última aula sobre ondas sonoras, o professor o adverte. João, que som forte e baixo. O que seria o som forte, gente? O que seria um som baixo, gente? De longe reconheci o seu timbre, né? Beleza, então aí ele está dando 3 características que estão em negrito e destacadas, sublinhadas. Vamos lá. As palavras destacadas na sala do professor se referem respectivamente a, vamos lá, o que significa, gente, ser um som forte? O som forte, gente, ele está relacionado ao quanto que ele, ao tamanho, né? Então, no caso aqui é a amplitude. A minha tá tirando uma foto. O próximo, baixo. O que significa um som baixo, gente? Um som baixo não tem a ver com esse negócio de aumentar ou diminuir o volume lá. Não tem nada a ver com isso, gente. Som baixo e som alto, na física, não tem a ver com a altura sonora, não. Na física está relacionada à frequência. Frequência, tá? Então, se a gente tem sons baixos e altos, estão relacionados, na verdade, à frequência. O outro aqui é o timbre, que ele destacou. Timbre. Timbre é justamente sobre a forma. Então, você pode ter 2 instrumentos musicais tocando a mesma nota musical. Quando que você sabe que um é piano e outro é violão? Através do timbre, né?
Então, forte, baixo e timbre está relacionado a amplitude, frequência e forma. E é justamente o que está falando aqui, amplitude, frequência e forma. Então, o item está certo. Beleza, tranquilo, né, gente? Então, olha aqui, ó. Polícia Federal Papiloscopista 2018. Esse aqui, gente, esse aqui é demais. Deixa eu ver se eu tenho aqui Aqui, não tenho. Mas dá pra fazer aqui nesse espaço em branco. Vamos lá. Considerando as propriedades do som, tendo como referência a figura precedente que ilustra um canal auditivo, julgue o próximo item. Assumindo que a velocidade de propagação do som no ar é constante e que o canal auditivo, como esboçado da figura, é um tubo de comprimento L com extremos fechado, conclui-se que o ser humano pode ouvir apenas frequência fundamental e seus harmônicos ímpares. Aí o que você tinha que saber? Essa parte do conteúdo é a parte que a gente chama de acústica. Então, olha só. Então, aqui, ó, seria mais ou menos aqui. Aqui seria a entrada do canal auditivo, né? Lá, na outra extremidade é fechado. Um lado tem que ser aberto para poder entrar, né? Então, seria assim, certo? Ó, seria assim. O que vai acontecer, gente? No lado que é fechado, você sempre vai ter nó. E no lado que é aberto, você sempre vai ter ventre, certo? Então, olha só. Então, aqui, ó, um nó. Ver se eu consigo aqui. Vou fazer um inicial aqui. Olha só o que vai acontecer. Como um lado é aberto e o outro lado é fechado, o que vai acontecer? Toda vez que você tem uma extremidade que é fechada, você vai ter nó. Então, aqui, ó, na parte fechada, você tem que ter obrigatoriamente um nó. E na parte aberta, você vai ter que ter um ventre, certo? Bom, quando você estuda aqui uma onda, então vou colocar aqui, ó. Vou tentar fazer aqui, ó. Tentar fazer o desenho. Uma onda estacionária. Ó. Pronto. Então, aqui eu tenho nó, e o resto eu tenho ventre, certo? Vamos ver aqui como que se comporta o comprimento de onda. Ó, comprimento de onda. Comprimento de onda nesse ponto aqui, ele vai até essa fase aqui, ó. Comprimento de onda é quando você pega dois pontos que estão em mesma fase, tá? Por quê? Porque a partir desse ponto a onda vai subir e a partir desse ponto a onda vai subir. Então, esses dois pontos que eu escolhi para começar e terminar a onda estão em fase, certo? Então, olha só como é que vai ser as minhas medições aqui, ó. Opa. Daqui, deixa eu pegar de vermelho. Aqui, pronto. Ó, esse ponto aqui até esse ponto aqui. Bichinho teimoso. Vai pra lá. Aí. Aqui, ó. Esse tamanho aqui todo. Oh, meu Deus. Mas que coisa. Pera aí, gente. Aí, pronto. Esse tamanho aqui, ó, é um comprimento de onda, certo? Se eu pegar ele aqui até a metade, ó. Agora eu vou pegar essa metade aqui, ó. Se eu pegar essa metade aqui, né? Então vai ser... Isso já quer que eu dê aula de elétrico, só pode, né? Volta. Então, aqui vai ser um comprimento de onda dividido por 2, certo? Não é? Então, o comprimento de onda dividido por 2, ele pega o ventre inteiro. Aí, o que eu vou fazer? Agora, eu vou pegar só esse... Agora, eu vou até mudar aqui de cor. Vou pegar aqui de roxo. Então, e esse tamanho todinho... é o lambda sobre 2, certo? Só que agora eu vou pegar só das extremidades aqui, ó, do topo, do meio mesmo, do ventre. O material tá doido, tá indo embora sozinho aí, no meio do ventre, certo? Então, esse tamanhozinho aqui, ó, esse tamanhozinho aqui, vai ser o comprimento de onda dividido por 2, dividido por 2. Mas que coisa, toda hora tá voltando material. Então, esse tamanhozinho aqui vai ser lambda dividido por 2, dividido por 2. Que, na verdade, é lambda sobre 4. Certo? Então, toda vez que eu pego exatamente do meio do ventre até a extremidade dele aqui, ó.
eu vou ter lambda sobre 4, certo? Se eu pegar de novo esse tamanho aqui, eu vou ter lambda sobre 4, certo? E esse tamanho aqui de novo, eu vou ter lambda sobre 4. Então, eu consegui formar 3 lambdas sobre 4. Isso aqui tudo está relacionado a esse tamanho aqui todinho do meu tubo. Aqui, L. Então, eu consegui formar 3 lambdas sobre 4, certo? Certo. Isso fazendo 2 nós. Agora, se eu pegar, agora eu vou apagar, tá? Consegui fazer 3 lambdas sobre 4, vou deixar lá anotadinho. Agora eu vou apagar essa onda aqui dentro. Agora, eu vou considerar só do ventre até o nó. Ele vai fazer aqui, ó. Da parte da extremidade da boca aberta do meu tubo até o nó lá, tá vendo? Isso aqui, gente, é do topo do ventre até o nó. Então, significa que esse tamanho aqui todinho é 1 lambda sobre 4, ó. 1 lambda sobre 4, que é o tamanho do meu comprimento. Antes eu tinha 2 nós, agora eu tenho 1 nó. Se eu fizer agora um desenho de 3 nós, da abertura do tubo até passar por todos esses nós, sempre eu vou gerar o quê? Números ímpares. Então, o próximo vai ser 5 lambdas sobre 4. Então, vamos lá. Vou colocar agora, então, ó. Eu tinha colocado só 1 nó e depois 2 nós, né? Agora eu vou colocar 3 nós. Então, aqui eu tenho meu primeiro nó, meu segundo nó, meu terceiro nó. Deixa eu fazer mais espaçadinho, ó. Então, aqui, ó, a boca do tubo. Então, aqui, ó, já tem 1 lambda sobre 4. Agora aqui, mais um ventre inteiro, mais um ventre inteiro, certo? Como é que vai ficar agora aqui, ó? Esse tamanho aqui todinho, lambda sobre 4. Metade do ventre aqui, metade do ventre, lambda sobre 4. Mais essa metade do ventre aqui, lambda sobre 4. Mais metade desse ventre aqui, lambda sobre 4. Mais essa metade aqui, ó, mais 1 lambda sobre 4. Quantos lambda sobre 4 deu? 5 lambdas sobre 4 é igual ao comprimento. Isso significa, gente, que quando a gente tem um tubo com uma extremidade fechada e a outra aberta, só pode formar harmônicos ímpares. 1, 3, 5, 7. O que seria diferente se você tivesse as 2 extremidades abertas, que não é o caso do nosso ouvido, da nossa orelha, né? Então, quando ele fala, o ouvido humano pode ouvir apenas frequências fundamentais e harmônicos ímpares, o item está completamente correto, beleza? Então, vamos lá, ó, finalizamos. Aqui, ó, já é eletro, que o material tava doido. Eu tava doido pra ir pra eletro já, mas a gente vai gravar. Então, eu vou finalizar por aqui. O que eu vou dizer pra vocês agora? Meu filho, deixa eu falar, tudo no começo é difícil, até que se torne fácil. Eita! Segura essa frase, te encontro no próximo bloco. Tchau!